Puta que pariu, mas que capítulo mais complicado da gente entender. É mais ou menos assim que a gente começa os nossos reviews de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, capítulo 183, já com muita bucha pedra mesmo no nosso caminho, porque que capítulozinho embaçado da gente entender. Mas como ele foi explicado, vamos tentar explicar mais uma vez. E se a gente não entender, não tem problema, a gente se ajuda aqui embaixo nos comentários, a gente vai entendendo. Porque que domínio de expansão mais maluco, mais doido, mais cheio de regras, como foi esse do Hakari nos apresentado nesse capítulo de hoje. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan. Se você não for por aqui, já se inscreve no canal. Se você já é da casa ou se está chegando agora, não tem problema, deixe seu like, comente o que vocês estão achando desses capítulos e também dos nossos reviews e compartilhe com amigos que curtem um pouco dessa obra. Então, pessoal, sem vinheta, sem nada, vamos direto ao assunto, porque o capítulozinho complicado de entender, mas ao mesmo tempo bem empolgante. Por que eu falo empolgante? Nós estamos numa era onde os autores estão precisando se renovar dentro dos mangás, não é mesmo? Aquela época onde apenas o poder de luta, estilo Dragon Ball, já está meio que caindo, né? Então precisa ter algo a mais no desenvolvimento para meio que cativar as pessoas a acompanharem. E a GG, ou o GG Akutami, ele tem um diferencial muito grande em Jujutsu Kaisen, que é justamente trabalhar muito com regras, mas com regras que a gente consegue compreender na maioria das vezes, né? Às vezes tem algumas como essa do Hakari que é um pouquinho mais complicado, mas a gente tenta. Esses domínios de expansão realmente são algo que chama muita atenção de Jujutsu Kaisen, porque faz a gente pensar um pouquinho além das lutas básicas da maioria das obras. Enfim, vamos ao capítulo 183. A primeira página mostra justamente, né, onde paramos no 182, onde o Charles Bernard tinha acabado de cair no domínio de expansão do Hakari, quando ele tinha ativado. E como vocês sabem, quando acontece isso, as regras vão diretamente para o cérebro do seu oponente. E foi assim com o Charles Bernard, que teve um pequeno lapso ali no tempo, onde as informações começam a chegar tudo de uma vez. E explicando, estou inclusive com o capítulo na mão para a gente tentar entender da melhor forma, porque as primeiras coisas foram praticamente jogadas na cabeça dele sem muito tempo de reação. Tem que pegar tudo ali em milésimos de segundo, as informações que são colocadas. O nome desse domínio de expansão é Apostador Incansável. Como o Hakari já tinha adiantado, ele tem uma expansão que é baseado em apostas, então tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Essas chances são alteradas conforme as expectativas dessa expansão, que é mais ou menos um jogo de cassino, parecido com roletas, com máquinas, onde a gente precisa ter um resultado para ele conseguir ganhar uma recompensa. Essa recompensa ainda não ficou clara durante o capítulo, mas provavelmente deve ser algo envolvendo energia amaldiçoada, já que nós temos dentro do domínio da expansão o acerto garantido, mas nem sempre é feito dessa forma. A gente viu que talvez seja uma bonificação, por exemplo, na energia amaldiçoada nos golpes aplicados, que a gente vai ver conforme esse capítulo foi avançando. Durante essa explicação que eu vou deixar aqui na tela, eu acho que muitos de vocês leram, releram para tentar entender, porque realmente é bem complicada, mas ela se divide em mais ou menos algumas fases, né? O andamento do jogo tem as suas fases, que é justamente alguns eventos que podem acontecer, como vocês veem no quadro da esquerda. Esses eventos, eles têm um grau de estrelas, ou seja, um nível de expectativa. Quanto menor a chance é menor, quanto maior a chance é maior. E o evento que tem a chance maior é justamente o último trem, sexta-feira à noite, que é justamente o que acontece nesse capítulo que você leu hoje. Agora, falando um pouquinho sobre as prévias do evento. Essas prévias são algumas habilidades que o próprio Hakari utiliza durante o evento para tentar conseguir o tal do jackpot, que é justamente esse ponto vencedor. E essa expectativa, ela é baseada em bolinhas e também em portas. As bolinhas são divididas em 3 cores. A mais fraca é a cor verde, depois a vermelho e por último a dourada. E também tem os multiplicadores, que pode ser em 1, 2 ou 3 vezes. E esse multiplicador praticamente não foi muito utilizado nesse capítulo. Ficou mais baseado nas bolinhas e também nas portas. As portas, da mesma forma das bolinhas, são verde, vermelho e dourado, o dourado sendo o mais forte. Existem cerca de 1 em 239 chances dele conseguir o jackpot, ou seja, é uma chance muito pequena. Ele depende muito da expectativa do evento, de acertar as bolinhas com cores maiores e as portas com cores maiores,
para essa chance ser aumentada. Mas é bem legal porque durante o capítulo ele explica que mesmo que a chance pareça baixa, normalmente com 30 tentativas ele consegue pelo menos um jackpot. E é isso que o Bernard tem um grande medo que isso aconteça e ele vai tentar evitar de todas as formas. Enfim, com as explicações aí mais ou menos explicadas, que eu sei que muita gente ainda vai estar em dúvida e muita informação provavelmente deve vir no 184 para complementar essa. Então não se assustem porque tem coisas ainda pra gente descobrir. O capítulo começa de fato com a luta acontecendo, onde o Charles Bernard tá puto da vida com todas aquelas informações que chegam ao seu cérebro, ele não tá muito empolgado com o que tá acontecendo, enquanto o Hakari volta com as mãos no bolso, ou seja, ele voltou para uma zona de conforto, onde ele tá se sentindo muito seguro agora com a sua expansão ativada. Conforme as coisas vão acontecendo, né, o cenário da expansão vai se apresentando, ele tira uma mão do bolso e arremessa uma bolinha. Provavelmente essas bolinhas elas vêm na sorte, como foi explicado anteriormente, e a primeira bolinha é uma bolinha verde, ou seja, das chances menores. A porta que aparece em volta do Charles Bernard é a porta vermelha, que é uma porta intermediária. Então, combando ali, a expectativa aumentou, mas ainda é muito baixa. E o evento inicial é justamente o do evento número 1, que é justamente quando o Yuki, que é um dos personagens dessa história, que é o evento dele, lembrando também, né, que o evento do Hakari é baseado em uma cena de mangá. E a gente não tem essa certeza se o poder dele realmente é isso, a expansão do domínio dele é sempre relacionando a um evento de um mangá, de uma história, ou se isso é muito baseado em cima do adversário que você está tendo. Como a Charles Bernard baseia o seu poder justamente nos mangás, a gente não sabe se o Hakari utiliza algo como um espelho, utilizando algo do próprio adversário para o seu domínio de expansão. Ainda não temos essa certeza absoluta. O que a gente vê aqui é que o primeiro evento então da estrelinha mais baixa é quando o Yuki, que é o personagem principal dessa história, teria que passar da catraca. E a gente vê que como a chance, a expectativa estava muito baixa, ele não conseguiu. O Charles Bernard, inclusive, para fazer ele não conseguir, até atacou o Yuki, que é um personagem que aparece ali, mas não adiantou nada, porque ele percebeu que ele não pode alterar o evento. Não tem como acertar, é como se fosse um vulto acontecendo em sua frente. Com isso, ele, em pensamento, começa a falar, né? Isso é um evento, eu não posso interferir, eu não posso atacar até que o evento acabe. Então ele vai conseguindo pegar as manhas de como acontece. Só que ele pensa, né, que a chance é muito pequena. Então, se ele perde o jackpot, o Hakari, ele não consegue o ponto extra. E isso é bom pra ele, mas ao mesmo tempo também não é tão bom assim, porque ele vai ficar esperando tudo isso acontecer, ele precisa agir de alguma forma. E assim, ele começa a entrar em ação. Ele grita que não tá tudo bem, ele vai pra cima, começa a atacar. Inclusive, ele dá um sermão no Hakari por estar utilizando. É o que a gente fala, não tem como saber se a habilidade do Hakari é exatamente aquilo ou se é baseado nele, pelo menos o cenário, porque o Charles Bernard fica puto da vida falando que ele está utilizando a história da senhora Candy Nakamura, que é a ferrovia privada, que é uma história de amor e tudo mais, né? Então ele tá bem puto, começa a atacar com a sua lança, o Hakari continua se defendendo, o poder de ver o futuro do Charles Bernard praticamente não tem nenhuma utilidade aqui, só que aí acontece algo inevitável. O Hakari entra em ação novamente e dessa vez as portas douradas apareceram. Não colocou nenhuma bolinha anteriormente, pelo menos eu não vi ele lançando nenhuma bolinha. Dessa vez foi diretamente as portas douradas que apareceram, que vocês sabem é uma expectativa muito alta. Então o Charles Bernard já ficou preocupado e ali ele já recebeu um golpe, já saiu voando para trás. Não sei se isso influenciou diretamente, porque ele sentiu meio que um golpe, o Charles Bernard, ele foi jogado para trás. As portas ali douradas significaram algo que deixou ele com muita preocupação. Com essas portas douradas, e a gente não sabe se realmente existiu ali algum multiplicador, as chances aumentaram para 80% de conseguir um jackpot. E aí o Charles Bernard começa a ficar muito preocupado. E para isso acontecer, o trem chega e para o jackpot ser realizado precisa de 3 carinhas iguais, como se fossem aquelas máquinas caça-níqueis lá. E agora ele fica preocupado, porque nesse evento, que é o último trem da noite, se a menina for esperar o menino, que é o Yuki,
a gente tem o J-Spot. Se ela for embora no trem, não acontece nada, começaria uma nova rodada. Então o Charlie estava muito ansioso para que ela fosse embora, para ele não ser derrotado ou que ativasse ali o poder especial. E ele fica torcendo, fica falando para ela ir embora, fica falando para ela ir embora, mesmo ela nem vindo, né? Porque isso aqui não faz sentido nenhum. E quando ele vê na plataforma do trem que ela não está lá, ele acha que venceu, porque ela teoricamente indo embora, o jackpot não seria realizado. Ele atinge o Hakari, parece que ele levou um golpe, só que aí que vem, quando eles olham para o lado, eles veem que a menina está sentada em um dos bancos e esperou o Yuki. Então esse evento foi concluído. Recompensa para quem? Pro Hakari, jackpot concluído. O Charles Bernard fica em choque com o que aconteceu e na sequência a gente vê um baita de um chute, uma bicuda no meio da cara. Com certeza aqui o Charles Bernard teve alguns dentes perdidos e um nariz quebrado. E não só a cara dele que ficou totalmente ferrada com o chute do Hakari. A sua lança, que é uma arma também amaldiçoada provavelmente, ou feito de energia amaldiçoada, foi quebrada. Uma lança que era muito resistente até então. Agora a gente vê o Hakari em muita vantagem. Charles Bernard, a gente nem sabe se ele vai conseguir se levantar. E a frase do Hakari foi exatamente isso. Você está errado quando você fala, porque o Charles Bernard tinha falado há pouco que quando ele achou que a menina tinha ido embora, que as coisas estavam definidas, que o Hakari tinha habilidade, mas como ele dependia da sorte, ele se deu mal. E a frase do Hakari, depois de meter esse chute para lacrar, finalizar, mandar ver, ele fala que você precisa de habilidade para ganhar dinheiro com a sua sorte. Ou seja, você não precisa ter apenas uma boa sorte, você também tem que ter habilidade para trabalhar com ela. Muito interessante, não é verdade? E assim a gente finaliza esse capítulo com uma vitória parcialmente do Hakari. Se o Charles Bernard vai se levantar, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe aqui é que o Hakari mostrou que sua habilidade é muito importante, a recompensa pelo jeito é muito forte, só que a gente não tem uma noção ainda se o poder dele consegue se ampliar ainda mais. Lembrando que o Yuto Okkotsu já falou que o Hakari era muito poderoso. A gente ainda não viu todo esse potencial, mas o domínio agora da expansão dele mostrou que ele fica em uma zona de conforto muito grande, onde o adversário praticamente está dentro das suas mãos. Então fica ali meio que enclausurado, enquanto o Hakari meio que faz o que quiser. Mesmo que ele tenha que lançar várias vezes os eventos acontecendo, a expectativa vai aumentando e uma hora ele vai conseguir o jackpot. E, pelo que deu a entender, a sua força quando ganha recompensa fica extremamente alta. Vide que era uma luta equilibrada até esse momento e agora o Charles Bernard praticamente está derrotado, porque a cara do bichinho ficou muito ferrada mesmo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um review de Jujutsu Kaisen. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, até a próxima.